Coisas que eu aprendi na CLT para hoje em dia ser uma ótima autônoma. A ideia principal é, antes, quando a gente é adolescente, estudante, a gente não entende muito bem esse mundo de trabalhar, fazer dinheiro. Eu sempre trabalhei com meu pai na Rádio Cairós em Mirassol e ter uma figura paterna ao mesmo tempo uma figura de chefe é conflituoso. É muito necessário, mas na hora é bem desgostoso. Porque, querendo ou não, as coisas elas se misturam. Assim que eu saí do colegial, eu fiz 2 anos de cursinho pré-vestibular, 1 ano de faculdade, veio a pandemia, voltei pro interior, fiquei mais uns meses tendo esperança. Aí eu falei, vou arrumar um trampo. Fui trabalhar de garçonete. E foi a primeira vez que eu tive uma figura de chefe do qual eu tinha que realmente obedecer, porque senão, né? Então foi aí que eu fui também ter noção de entrar no horário e você não pode faltar. Antes, quando a gente é estudante, se a gente não quer ir na aula, se a gente tá ruim, a gente acaba não indo, não existe uma consequência em si. Quando eu trabalhei de garçonete em restaurante francês, se você atrasasse 5 minutos, eles te davam um redutor de 100, R$ 150. Não era fácil, porque era se atrasar 5 minutos, você podia até trabalhar ali, fazer tua comissão, mas você ia receber um redutor, ou seja, se trabalhar um dia inteiro de graça. Então eu coloquei valor nessa questão de um chefe que necessita de um bom funcionário para fazer a empresa funcionar, senão ele tá fufu da vida. Tem que pagar imposto, tem que deixar tudo em dia e tá ali com as coisas no seu nome. Foi o tipo de coisa que eu valorizei só depois que eu entrei na CLT. E é exatamente isso. Se eu não tivesse entrado na CLT, se eu não tivesse feito 3 anos de uma funcionária tendo que entregar um serviço que o chefe tá mandando e que não é o meu pai, fez com que eu encontrasse a minha força para ser autônoma. Porque até então, se eu tivesse pulado da transição estudante para já autônoma, eu não teria pegado essas questões, esses macetes. Sem contar que eu aprendi muitas outras coisas. Por exemplo, a utilizar um plano de saúde. Hoje em dia, eu tenho conhecimento do que é carência, do que compensa você fazer no plano, do que compensa você fazer no SUS. Inclusive, faça o plano de saúde antes de engravidar, porque a carência é de 9 meses. E aí o plano não vai fazer o seu parto, você não vai estar usando muito bem o plano. E quando o bebê nasce, você tem 1 mês para fazer o plano para ele dentro do seu plano, senão você tem que fazer um plano à parte para ele. E ele também perde as carências da própria mãe. Aí ele vai ter que esperar muito tempo para fazer os primeiros exames, enfim. Outra coisa, quando eu fui garçonete de restaurante francês, aprendi sobre os diferentes tipos de uva que dão nome aos diferentes tipos de vinho. E também aprendi sobre o mundo dos ricos. Não exatamente aprendi, porque querendo ou não, se você é funcionário, você não tem contato com eles, mas você sente a vibração das coisas, né? E foi lá, inclusive, que eu aprendi que o serviço sexual, ele é muito respeitado. Esse tipo de pessoa sabe pagar pelo valor da beleza, do prazer, e isso é um mundo que eles respeitam muito. Então, sim, era muito comum você ver prestadoras de serviço sexual trazendo o entretenimento que elas trazem. Aprendi a ter noção de não chegar no restaurante quando a cozinha tá prestes a fechar. Eu sei que tem gente que faz isso de inocente, mas imagina só, tá lá no teu contrato, 10h30 a cozinha fecha. Chega um indivíduo 10h25, as pessoas já estão limpando tudo, sabe? Os cozinheiros, eles precisam descansar. Não é fácil ficar tantas horas em pé. Aí a cozinha é dispensada, o cara fica lá no salão até 00:30 e você tem que ficar em pé esperando uma pessoa ir embora. E tem gente que não se toca. Hoje em dia, eu pergunto que horas fecha a cozinha. Se eu ver que tá todo mundo indo embora, eu vou embora também, porque eu sei como a sensação de você estar exausta e precisar ir embora, porque amanhã você tem que entrar em tal horário, senão você vai levar um redutor de salário. Sei desenvolver uma venda. Se eu vejo que a pessoa tem interesse
e você precisa persuadir através do convencimento e da paciência que um dia aquela pessoa, se não for comprar agora, vai comprar mais pra frente com você. Aprendi a entender que vendedor tem sua comissão, então fez o orçamento com tal vendedor, se você for comprar, compre com o tal vendedor. Porque quantas vezes eu não passei orçamento pra pessoa e a pessoa foi lá e fechou com outra. Você fica tipo, cara, você vê a maldade? Às vezes a pessoa não vê a maldade. Pra você é só uma compra, foda-se, adquirir o produto. Agora, pra pessoa, é a comissão do mês dela. Então, se não fosse por essa época, eu não teria pegado no tranco pra eu querer ser autônoma. Se você tá bem na CLT, aproveita o seu trampo. Eu nunca vendi roupa, mas eu sei que deve existir macetes incríveis pra você encontrar as melhores. Nunca trabalhei como entregadora, mas eu aposto que você aprende todas as rotas da cidade. Inclusive, trabalhar em hotel parece que existe um brilho a mais, um resort que só você vai ter acesso, sabe? É os segredos dos serviços específicos. É muito bom aprender com a CLT, mas se você não quiser ficar preso nisso, você sabe o que você tem que fazer. Arruma um hobby que você pode fazer um dinheiro por fora. E quando esse hobby já der mais que a CLT, é o momento de você criar coragem pra esse tempo que você fica perdendo trabalhando pra outra pessoa, você vai trabalhar pra você e você vai fazer cada vez mais dinheiro. Eu, quando larguei a CLT, segurava o meu salário com todas as unhas, pensando, gente, mas se eu sair, esse salário não vai mais ser meu, mas será que eu vou conseguir? E foi a melhor coisa do mundo, porque eu fiz muito mais do que salário, porque o meu tempo livre era muito maior. A matemática bate. Eu acho que valorizar a figura do empresário foi essencial, porque eu vi o tanto que às vezes é difícil para uma pessoa depender de um funcionário. Eu ouvi duas histórias recentemente de golpes de sócios e eu fiquei pensando, não é possível. Não é possível que essas pessoas roubaram o dinheiro da empresa, deixaram dívidas e simplesmente sumiram. Eu valorizo muito uma equipe que se respeita, até mesmo empresas familiares que sabem ter o jogo de cintura para trabalharem juntas. Inclusive, eu encontrei esses dias o meu caderninho da CLT. Eu falei, nossa senhora, que loucura! É, galera, essa é a luz do dia de hoje. O meu nome é Júlia Bizucci, Bizu, para os íntimos. Até a próxima. Vídeo completo no YouTube. Tchau!